Amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós semanalmente gravamos essas videoaulas para ajudar os professores e superintendentes da escola dominical no preparo de suas aulas, porém, nenhuma videoaula da escola dominical substitui o ensino presencial que nós realizamos em cada classe da escola dominical nas nossas congregações. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido pela Rádio Libertadora, FM 96.3, pela TV AD, canais 8 e 38, e também por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós, nesta lição, vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste trimestre. Temos estudado ao longo deste primeiro trimestre do ano de 2022 estas lições bíblicas baseadas na bibliologia, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, hoje, na última lição do trimestre, vamos estudar a lição que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E a verdade prática declara o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. O texto bíblico da nossa lição de hoje, a leitura bíblica em classe, está baseada em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16, e nesta lição de hoje nós vamos, no primeiro tópico, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. No tópico 2, vamos evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta. Das Sagradas Escrituras. E no tópico 3, vamos enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Muito bem, meus irmãos, esta lição de hoje, lição 13, 27 de março de 2022, ela tem muito essa temática do estudo, do ensino, da educação cristã, que é fundamental para qualquer igreja, é fundamental para o cristianismo. Não existe igreja, não existe cristianismo sem ensino, sem estudo da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele era conhecido como o mestre, o rabi, aquele que ensinava, que fazia discípulos. E nós temos aqui na introdução da nossa lição, a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Isso é fundamental para nós. Estávamos falando há pouco tempo que educação cristã tem tudo a ver com a igreja, com a obra de Deus. Jesus, na sua grande comissão, ao mesmo tempo que ele mandou a igreja evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, Jesus também mandou a igreja fazer discípulos. Jesus também mandou a igreja ensinar. Então ele disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, as seguintes palavras: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Observe, meus irmãos, que ele diz, a ordem de Cristo é: vão e façam discípulos de todas as nações. Mas como é que se faz discípulos? Qual é a metodologia que deve ser adotada pela igreja
para fazer discípulos. Então, ele responde no versículo seguinte, no versículo 20, Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, meu querido superintendente da escola dominical, professor, professora da EBD, pastor, dirigente de igreja, o ensino da palavra de Deus é fundamental para a edificação da igreja. Jesus, ele vem arrebatar sua igreja e ele vem arrebatar discípulos. Nós não podemos ser apenas, vamos dizer assim, cristãos, mas temos que ser discípulos, porque o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre Jesus, e não somente aprende na teoria, mas pratica e obedece os ensinamentos do seu mestre Jesus Cristo. Então, a educação cristã ela é fundamental para a formação espiritual, para o desenvolvimento do caráter cristão, o processo de santificação progressiva no qual todos nós estamos imersos, ele avança e se desenvolve por meio, dentre outras coisas, do ensino da palavra de Deus. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. É muito importante, e aqui nesta lição de hoje tem uma ênfase muito grande em mostrar a importância da escola dominical. Por isso que eu quero chamar muito a atenção aqui nesta lição para os pastores, para os dirigentes de congregação, para os superintendentes de escola dominical, para os professores de escola dominical. Atentem bem para a importância desta lição para todos nós. É muito importante esta expressão escola dominical, que a gente chama normalmente, mas, vamos dizer assim, o nome, a nomenclatura mais correta e completa é Escola Bíblica Dominical, porque na escola dominical, na escola que realizamos todos os domingos nas nossas congregações, nas nossas igrejas locais, é uma escola que estuda a Bíblia, é uma escola que estuda a palavra de Deus. E o discipulado cristão, a educação cristã, ela tem como fonte para o ensino a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte para o ensino na educação cristã. Tópico 1 da nossa lição: a Bíblia é o livro da escola dominical. As nossas revistas, que utilizamos, as revistas da CPAD, ela tem como título Lições Bíblicas, justamente porque o que nós estudamos na escola bíblica dominical? Estudamos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é o livro base para a nossa educação cristã. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Que conteúdo é esse? O conteúdo das lições bíblicas que estudamos nas diferentes classes da escola bíblica dominical. Então, os currículos nas diferentes faixas etárias, das diferentes classes da escola bíblica dominical, ele expressa a doutrina ortodoxa, confessada e ensinada pelas Assembleias de Deus no Brasil, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja, é o principal instrumento de manutenção da unidade doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil, é a escola bíblica dominical. O Brasil é um país continental, de dimensões continentais, muito grande, tem muitas culturas diferentes dentro do nosso imenso Brasil, mas as Assembleias de Deus brasileiras, filiadas à CGADB, são igrejas que mantêm uma unidade doutrinária muito forte, e essa unidade doutrinária é devido principalmente ao estudo das lições bíblicas
da Escola Bíblica Dominical. E assim, as igrejas estudando a Palavra de Deus estarão vacinadas contra as heresias. Tópico 1.2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Então, a escola bíblica dominical não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós temos um alvo, o alvo é a aprendizagem. Para que a aprendizagem seja eficiente, nós temos que ter objetivo, temos que ter alvo, nós temos que ter metodologia adequada e correta para alcançar os nossos objetivos. Por isso que as nossas lições têm toda uma organização pedagógica e os professores e professoras, na hora de ministrar as lições, conhecendo muito bem a sua classe, os seus alunos, vão se utilizar das melhores estratégias pedagógicas e didáticas para contribuir para a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos. Só existe aprendizado quando ocorre mudança na vida dos alunos. Isso é muito importante. O professor não pode estar à frente de uma classe apenas para transmitir conteúdos. A escola dominical não pode existir apenas para ficar transmitindo conteúdos, mas ela tem uma preocupação com a transformação das vidas, com a edificação dos alunos. Então tem que haver mudanças. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos neste programa estudando a lição de número 13 do nosso primeiro trimestre de 2022, encerramento do trimestre. E estávamos falando no tópico 1.2 da nossa lição, no final do bloco anterior, que o principal objetivo da escola dominical é ensinar a palavra de Deus para produzir mudanças de vida. E tem que haver mudanças na vida, não somente dos alunos, mas do próprio professor. O professor também aprende enquanto ensina, então isso é importante. Tópico 1.3, o padrão ético e moral. A Bíblia, ela é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Nós, como cristãos, temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a nossa única regra infalível de fé e prática. Então, toda a nossa ética e toda a nossa moralidade, ela deve ser baseada nos princípios da palavra de Deus, corretamente interpretada e aplicada a cada situação. A Bíblia não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Então temos que ter muito cuidado para interpretarmos corretamente a palavra de Deus e aplicarmos corretamente a palavra de Deus em cada situação prática da nossa vida, no nosso dia a dia. Não podemos relativizar as coisas. Quando estudamos a Bíblia, nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós é que temos que nos ajustar à Bíblia e não a Bíblia se ajustar a nós. Então, devemos ler a cultura, devemos ler o mundo com os óculos da palavra de Deus e não o contrário. A escola bíblica dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Então, uma pessoa já desde criança, por exemplo, tendo uma vida de frequência semanal na escola bíblica dominical, ao longo dos anos,
ela vai aprendendo muita coisa boa, vai acumulando uma bagagem muito boa de conhecimento, de princípios, né? E vai crescendo em formação cristã. Então isso é muito importante. Então, assim, concluindo e fechando esse tópico 1 da nossa lição, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. A escola bíblica dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática da Bíblia Sagrada. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. E aqui, mais uma vez, eu faço um apelo muito importante a todos os pastores, a todos os dirigentes de congregação. Todas as escolas bíblicas dominicais de todas as igrejas sofreram muito agora nesse período de pandemia. Muitas deixaram de funcionar, outras funcionaram de forma muito precária. Então vamos reerguer as nossas escolas bíblicas dominicais, vamos trabalhar em prol da escola dominical para que assim nós possamos ser abençoados por este trabalho tão importante da igreja. Tópico 2 da nossa lição, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Tópico 2.1, o conceito de educação cristã. Aqui o comentarista, ele diz que a palavra educação, ela vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No contexto do Novo Testamento, nós temos aí a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então, a ideia aqui é que essa palavra, quando aplicada às crianças, ela tem o sentido de treinamento e de correção. E no caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Então, a palavra de Deus, ela vai nos orientando, ela vai nos guiando, vai nos edificando, tirando os excessos, tirando aquilo que está demais, acrescentando aquilo que está de menos. A palavra, ela corrige, ela redargue, ela vai nos conduzindo na vontade de Deus. A educação cristã, 3 coisas importantes a respeito da educação cristã. Primeiro, ela se fundamenta na revelação divina, se fundamenta na palavra de Deus. Claro, nós podemos utilizar conhecimentos da filosofia, da história, da geografia, nós podemos utilizar conhecimentos de várias outras ciências. Tudo aquilo que vier contribuir para uma melhor compreensão da palavra de Deus, nós podemos e devemos utilizar. Mas o fundamental é a palavra de Deus. O fundamental é a palavra de Deus. Então, toda escola dominical, primeiramente, antes de ser dominical, ela precisa ser bíblica. Devemos estar estudando e ensinando a Bíblia e não outras coisas. O mundo já tem muitas escolas por aí afora que ensinam de tudo quanto há, mas a Bíblia, ensinar a Bíblia é o compromisso maior da escola dominical. O livro-texto da escola dominical é a Bíblia e a ocupação da escola bíblica dominical é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas da palavra de Deus. É muito importante o estudo sistemático contínuo. Todos nós podemos e devemos fazer os nossos estudos individuais da palavra de Deus, mas é importante que a gente estude a palavra de Deus de forma sistemática, por meio de um currículo, de uma forma organizada. Temos aí nas nossas igrejas diferentes departamentos ou estratégias de ensino. Aqui na Assembleia de Deus em Mossoró, por exemplo, o Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, ele tem várias atuações, ele atua em diferentes frentes. No primeiro momento, o curso de discipulado para os novos convertidos, a escola bíblica dominical para todas as faixas etárias de crentes, membros e congregados das nossas igrejas, como também de pessoas não evangélicas que podem participar das nossas escolas dominicais, e também o curso teológico do CETADEM, que é o Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró. São diferentes frentes de atuação ensinando a palavra de Deus,
e ensinando de uma forma sistemática, por meio de um currículo, com toda uma preocupação pedagógica e didática, e de ensinar temas dos mais diferentes, dos mais variados temas, para oferecer uma formação mais completa aos nossos alunos. Tópico 2.2, os objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. A gente já leu aqui Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus manda que a sua igreja faça discípulos de todas as nações, e ele mesmo diz como é que a igreja deve fazer discípulos. No versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, a gente faz discípulos através do ensino. É importante, meu querido pastor, meu querido dirigente de congregação, que essa questão de ensino, isso aí não é só coisa de professor, esse negócio de ensino não é só coisa de gente que gosta da pedagogia, de professor. Essa questão de ensino é para toda a igreja, é para todos os pastores também. A Bíblia diz que o pastor ele precisa ser apto a ensinar. A palavra de Deus deve ser pregada. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. A grande comissão tem dois grandes pilares. O primeiro é a evangelização, o segundo é a educação cristã. A gente diz primeiro e segundo só na forma de dizer, não é que um é mais importante do que o outro. Ambos são igualmente importantes. Você tem que ganhar almas para Jesus e tem que ensiná-las, doutriná-las e discipulá-las, transformar novos convertidos em discípulos. Então, é uma ordenança para evangelizar e também uma ordenança ou mandamento para ensinar. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. E aqui eu quero fazer uma menção muito importante aos pastores de igrejas, aos dirigentes de congregação, aos presbíteros, pastores que dirigem igrejas. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros ou pastores que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os pastores que lideram as igrejas e que se esforçam na pregação da palavra, ou seja, evangelização, cumprimento da ordenança de Marcos 16 e 15, mas também no ensino, cumprimento da ordenança que está lá em Mateus 28, versículo 19 a 20. Então, o pastor, ele é o principal responsável pela condução da escola bíblica dominical da sua igreja, da sua congregação. Ele não pode terceirizar as responsabilidades, toda a responsabilidade para os superintendentes e professores. O pastor é a principal liderança da escola bíblica dominical. Quando o pastor se dedica à escola dominical, frequentando a escola dominical, incentivando a igreja a participar da escola dominical, a escola dominical daquela congregação ela cresce. Mas, infelizmente, alguns pastores não se dedicam à escola dominical, não frequentam regularmente a escola dominical e não incentivam o povo, e muitas igrejas nem têm escola bíblica dominical. Então, meus amados irmãos, é fundamental a participação do líder, o incentivo do líder para o desenvolvimento da escola dominical. 3 são os principais objetivos da educação cristã: ganhar alma para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre. A escola bíblica dominical ela é importantíssima porque ela evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Amém? Glórias a Deus por tudo, e vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco, voltaremos logo em seguida.
paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Hoje nós estamos estudando a última lição do primeiro trimestre deste ano de 2022. Estamos estudando a lição de número 13, lição que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. É uma lição toda voltada a mostrar a importância do ensino da palavra de Deus nas igrejas, para falar da importância da educação cristã, para mostrar a todos que a grande comissão de Cristo não é somente para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus, visando o crescimento quantitativo da igreja, mas a grande comissão, ao mesmo tempo, também é ensinar, fazer discípulos, doutrinar os crentes, os servos e as servas de Deus, fazer discípulos a fim de que a igreja cresça qualitativamente. Então, a evangelização não pode prejudicar o discipulado e o doutrinamento da igreja e nem o contrário. As atividades de ensino e de discipulado, de doutrina na igreja também não devem afetar os trabalhos de evangelização. Uma igreja bem instruída, uma igreja bem ensinada, ela é consciente da sua responsabilidade evangelizadora e ela sai para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. E uma vez que esta igreja ganha almas para Jesus, ela tem a responsabilidade e o dever de doutrinar esses novos convertidos, de ensinar a palavra de Deus. E o ensino não é dirigido somente aos novos convertidos, mas a toda a igreja. O tópico 2.3 da nossa lição fala da capacitação dos alunos. Essa palavra capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. E na educação cristã, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Então, é importante que a gente não pode, meus irmãos, apenas ler por ler as Escrituras, ler por ler, mas a gente precisa ler procurando entender. É importante que a gente estude, que a gente tome tempo com o aprendizado das Escrituras, porque tem muitas coisas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de conhecimento a respeito de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, isso é muito importante. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, que significa mestre. Então, nosso grande mestre Jesus nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Tópico 3 da nossa lição é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã. É fundamental para o discípulo ele entender a respeito das disciplinas cristãs. O discípulo é uma pessoa disciplinada. Em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs, como oração, leitura da Bíblia, o jejum, etc. Então, a disciplina cristã requer regularidade e prioridade. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. É muito importante, meus irmãos, assim como o nosso corpo, ele precisa do alimento sólido e precisa da água para se manter, para se tornar vivo, para se desenvolver, para crescer, a nossa alma, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual. Então, a oração, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, tudo isso alimenta a nossa alma, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, e assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo espiritualmente. Vamos amadurecendo na fé, vamos amadurecendo, progredindo
né, até atingir a estatura de varão perfeito. Então é fundamental essa regularidade, a disciplina para estudar a Bíblia. Tem pessoas que começam, se matriculam na escola dominical, assistem 1 ou 2 aulas, depois abandona, não vai mais. Outras pessoas até se matriculam num curso teológico, num curso bíblico de teologia, mas desiste facilmente, sempre tem outras prioridades, porque o estudo, o ensino, a educação requer tempo. Muitas pessoas são muito ávidas por resultados imediatos e facilmente mensuráveis para produzir uma estatística. Então tem muita gente que gosta de estatística, de número, fazer algo que a gente já veja logo de imediato o resultado. E a educação cristã é uma atividade da igreja, é uma obra de Deus, é uma obra que nós fazemos na igreja, que os resultados não são imediatos e não são facilmente mensuráveis. Então aquela mentalidade imediatista, aquela mentalidade que só acredita e só acha importante aquilo que vê, que pega e que você vê o resultado imediatamente, tem dificuldade de se dedicar à educação cristã. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs que são professores e professoras da escola bíblica dominical, não se preocupe com estatística, não se preocupe com resultados imediatos. Os resultados do nosso trabalho como educadores cristãos são difíceis de serem mensurados pelos homens, mas são facilmente mensurados, quantificados e percebidos pelo nosso Deus. E são facilmente também recompensados pelo Senhor. Deus não é injusto para esquecer da sua obra. Continue se dedicando à sua classe de escola dominical, continue se dedicando ao ministério do ensino da palavra de Deus, porque esse trabalho verdadeiramente contribui muito para a edificação da igreja. Tópico 3.2, a leitura e o aprendizado. É interessante, aqui ele fala da importância de ler, e aqui eu chamo a atenção aqui dos irmãos a respeito de muitos irmãos e irmãs nas igrejas que não sabiam ler e aprenderam a ler através da Bíblia. O desejo, eles amavam tanto a palavra de Deus, amavam tanto a Bíblia, que se dedicaram a ler, foram alfabetizados na Bíblia. Então Deus tem abençoado muitos irmãos para que eles saibam ler e assim ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É fundamental não somente a leitura pública das Escrituras na igreja ou onde for, mas também é muito importante a nossa leitura individual, da palavra de Deus, o bom professor, boa professora, aquele que se dedica à educação cristã, necessariamente precisa ser uma pessoa que goste de ler. É fundamental que todo crente goste de ler. Eu sei que uns gostam mais e outros gostam menos, mas mesmo aqueles irmãos que gostam menos de ler, eles precisam gostar o mínimo suficiente, porque a revelação de Deus para nós está na Bíblia Sagrada. Foi uma revelação escrita. Então, temos que gostar de ler para poder ler a Bíblia. Então, discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Apóstolo Paulo gostava muito de ler. Nas suas últimas palavras, já próximo de morrer, ele disse a Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então, todo bom professor, todo bom educador cristão procura montar a sua biblioteca com exemplares da Bíblia Sagrada em várias traduções, concordância bíblica, dicionário bíblico, livros
evangélicos, dos mais diversos, que possam ajudá-lo na compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Tópico 3.3, a leitura e o devocional. O culto devocional não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Esse culto praticado por nós de forma individual envolve não somente a oração e o louvor, mas também a leitura da Bíblia. Meus queridos irmãos, que Deus ajude e abençoe todos nós nesse ministério tão glorioso que é o de ensino da Palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Assim nós encerramos o estudo desta lição de número 13 de hoje e o estudo das lições bíblicas deste primeiro trimestre. E aqui eu quero apresentar a vocês a revista do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Convido você a adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical, se matricular na Escola Dominical da sua igreja e vamos, com toda a nossa família, frequentar assiduamente, pontualmente, a Escola Bíblica Dominical da nossa congregação, porque esta videoaula e nenhuma outra substitui a nossa aula presencial lá na nossa congregação. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.